Glória ao Senhor. Aleluia. O que começou do tamanho de um limão já estava do tamanho de uma bola de futebol, irmão. E quando o médico chegou e descobriu o que era, aí o médico falou: olha, o seu filho tem um câncer, melanina número 4, é incurável. Ele primeiro toma conta de todo o corpo e depois estoura num lugar mais frágil que ele achou. E no caso do seu filho, põe no braço. Glória ao Senhor. Antes que ele morra com a enfermidade, ele vai morrer com a dor que ele vai sentir. Irmãos, pode levar ele para casa, esperar lá que daqui 15 dias o Senhor não vai ter mais a dor de ver esse filho sofrendo em cima de uma cama. E meu pai trouxe esse meu irmão para nossa casa, irmão. E ele começou, glória ao Senhor. Ele passava 15 dias, meu pai voltava lá no médico: doutor, vê se pode fazer alguma coisa, doutor, porque meu filho está aqui, ó, já fez 15 dias. E o médico disse: não tem o que fazer, senhor Francisco, não dá para fazer mais nada. Leva ele de volta para casa. E levou ele de volta para casa, irmãos. E aquilo foi tomando forma, irmão. Aquilo que era uma bola foi crescendo, glória ao Senhor. O moço jovem, cheio de vida, forte, glória ao Senhor, foi sumindo, glória ao Senhor. Aleluia. A pele foi tomando conta do osso, glória ao Senhor. O moço foi perdendo a força, não aguentava mais falar, glória ao Senhor. Não aguentava mais comer, não aguentava tomar mais água. Quantas vezes eu fui dar água para aquele meu irmão numa colher e ele se engasgava, irmãos, e ficava todo verde. E eu pensava comigo: agora o Senhor vai levar embora. Mas não era assim, irmão. Bendito seja Deus. Um dia aquele tumor estourou, irmãos, e aquilo estourou, saiu aquela secreção e aquela coisa, irmão, terrível. Vinha muitas visitas, irmãos. Muitas visitas vinham visitar o moço que o médico dava 15 dias de vida, já se fazia 6 meses, e dia após dia em cima de uma cama. Não estava a obra da piedade de 3 regiões para comprar um remédio para ele por causa da dor. Mas chegou um tempo que, irmão, o remédio era muito caro, não tinha o que fazer, o tumor estava muito grande, glória ao Senhor. Todos os dias tirava, aleluia, 5 quilos de secreção de noite, 5 quilos de secreção de dia, irmão. Um mau cheiro que os vizinhos da esquerda e da direita, na rua da nossa casa, ninguém aguentava comer dentro de casa, irmão. Que situação, irmãos. E um dia, irmão, já passado já 1 ano, aquele moço em cima da cama, glória ao Senhor, chegou um servo de Deus na nossa casa e falou para o meu pai, para o irmão: Senhor, me deu uma revelação, e o Senhor me revelou que eu levava o nosso irmão José Carlos para congregar lá no quilômetro 21, glória ao Senhor. E meu pai falou: irmão, como é que vai levar ele, irmão? Não tem condição, olha o tamanho desse tumor, olha isso aí, quando dá hemorragia, isso é terrível, irmão. Não, irmão, nós já temos tudo preparado, está tudo arrumado, uma Kombi, uma cadeira ali, e nós vamos levar ele, irmão, se o irmão assim permitir. E meu pai, irmão, falou: irmão, então leva, se o irmão está sentindo. Meu pai deixou levar, irmão. O meu irmão, nós somos levar aquele meu irmão, ajeitou ele dentro de uma perua da Kombi, aquelas cadeiras preguiçosas, ajeitou aquele ferro bem direitinho, colocou o tumor, enrolou aquele tumor num monte de toalha, de lençóis, e levou bastante papel e tudo certinho. Foi um irmão enfermeiro junto, que se desse hemorragia, para estancar a hemorragia. E assim, irmão, chegou lá, irmão, sentou, arrumou a cadeira ali na marquise da igreja, glória ao Senhor, e num culto abençoado como esse, cheio da virtude, da comunhão dos céus, glória ao Senhor. Deus tomava o homem de Deus lá em cima, e de repente o homem de Deus começou a pregar, glória ao Senhor. Irmandade, eu não vejo mais o teto desta congregação, mas eu vejo umas nuvens, glória ao Senhor, e vejo que dessas nuvens está descendo uma escada. Glória ao nome santo do Senhor, irmão, aleluia, porque esse nosso Deus opera milagre, glória ao Senhor, na vida daquele irmão, glória ao Senhor. E Deus ia tomando o servo de Deus, irmão, e ele ia pregando irmandade. Eu já não vejo mais o teto desta congregação,
mas eu vejo aqui umas nuvens, e vejo que dessas nuvens ele vai estar descendo uma escada, e essa escada está no meio do corredor, e está descendo, estou vendo que está descendo anjo, e esse anjo, Deus está mandando descer um anjo com uma bandeja na mão, e nessa bandeja tem um remédio para a tua causa, tem um remédio, aleluia, para a tua tribulação, tem um remédio para a tua enfermidade, glória ao nome santo do Senhor, e tem um remédio para o cancerígeno também, porque essa enfermidade não é para a morte, mas para a honra e glória do Senhor. Aquele moço que chegou ali, irmão, se torcendo de dor, já saiu dali sem dor, irmão. Os dias foi se passando. Na minha casa tinha uma reunião familiar, todas as quartas-feiras, de 7 em 7 dias. Glória ao nome santo do Senhor. O moço já, a dor, eu já tinha aplacado a dor. E o moço estava lá, irmão, tumor, 32 quilos de tumor, irmão. Todo dia fazendo limpeza, glória ao Senhor. Minha irmandade de Osasco, de Jandira, de Carapicuíba, de Barueri, de São Roque, Sorocaba, irmão, porque irmandade, os médicos falavam que não sabia como ele estava vivo. Um moço, e a enfermidade era para acabar com ele em 15 dias, irmão. E estava lá já há um ano em cima de uma cama. Irmão, um dia, irmão, aleluia, veio a palavra de Deus dentro da minha casa, irmão. Nós todos criança, minha mãe já meio enferma da cabeça, glória ao Senhor. E esse meu irmão enfermo em cima de uma cama. Nós tudo, né, irmão? Uma simplicidade enorme, não estamos nenhuma, zero, um lugar super marginalizado, e Deus mandou uma palavra dentro da minha casa. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. E na palavra Deus tomava o homem de Deus e Deus pregava assim: irmandade, não chorais por este que está nesta cama, mas chorais por vós mesmos. Porque de hoje a 7 dias eu venho buscar uma rosa, e esta rosa está com incenso suave diante das narinas de Deus, e a terra não é mais digna desta rosa. Aleluia! E por cumprimento dessa palavra, este é o último culto, é a última reunião familiar dentro desta casa. Santo formou fila, irmão, para despedir do nosso irmão José Carlos. Ô, irmão José Carlos, Deus te abençoe, que foi em um bom lugar. Irmãos. E era toda quarta-feira. Passado daquela quarta-feira, numa outra quarta-feira, meu pai levou esse meu irmão num hospital, irmão. Internou ele numa casa de repouso, onde só para pessoas em fase terminal, irmão. Porque a nossa condição ali era uma condição muito difícil, irmão. O mau cheiro era enorme, irmão. Na rua da nossa casa ninguém comia em casa, mas era terrível. Você passava aí uns 50 metros, você já achava que era cachorro morto, alguma coisa disso para pior. Irmão, meu pai internou esse meu irmão lá, porque ele já estava numa situação muito difícil. E meu pai chegou em casa 5 para as 8 da noite. O Senhor respondeu meu pai, irmão. Levou meu pai para o seu reino de glória. Ficou uma mãe fraca de mente, 8 crianças, 7 crianças no local e mais um internado lá, irmão, sem a menor condição de vida. E minha mãe, irmão, tinha os parentes dela ali na cidade de Boa Esperança do Sul, que atende a obra ali, e ela se sentiu mais segura ir para lá, e saiu de Itapevi, foi para Boa Esperança do Sul, e ficou meu irmão naquele lugar, irmão, e quando ela chegou ali, a notícia espalhou que chegava-se uma viúva naquela cidade, e já doente, com 7 crianças, e que estava um dos filhos internado, e Deus tomou os caminhos e foi buscar esse meu irmão para internar para levar ele para o hospital do câncer de Jaú. Irmãos, quando chegou lá, os médicos para pegar esse meu irmão, aquilo lá não limpava mais, então aquilo dobrou, tomou tudo o corpo dele, aquele tumor. O moço estava com 8 quilinhos e o tumor tudo dobrado. Já tinha dado hemorragia interna, respiração, batimento cardíaco 5%. Já colocaram numa UTI móvel, levou lá para o hospital do câncer. E chegou lá no hospital do câncer com 10 dias. O diretor chamou minha mãe e falou: olha, mãe, eu
vi que vocês são de família simples, humilde, não tem condição. E se seu filho vier a óbito agora, o que vai acontecer? Vai ter que mandar fazer uma urna especial para ele. Mas nós vamos fazer o seguinte, a senhora assina essa autorização, nós vamos tirar aquele tumor fora, e a senhora já dá a entrada na funerária, porque ele está lá, 5%, hemorragia interna, está pelos aparelhos, minha dona, saiu dali, nem deixou o médico terminar de falar, saiu dali correndo, chorando, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Mas, irmão, chegou lá, irmão, nosso tio foi lá, ela assinou uma procuração e ele veio conversar com o doutor, e o doutor falou com as mesmas palavras. E quando o doutor falou, olha, vocês assinam, que é melhor. Então meu tio contou para ele, olha doutor, um dia eu fui visitar esse jovem lá na casa dele, e ele não estava lá, ele tinha ido para a igreja, e eu peguei e fui lá na onde ele estava, na igreja, e cheguei lá na hora da palavra, e a palavra falou que essa enfermidade não era para a morte, mas que era para a honra e glória do Senhor. E o tio falou para ele, certinho, que a palavra falou naquele culto, o tio falou para o médico, glória ao Senhor, e o médico falou, olha, essa fé de vocês é boa, mas usa ela no coração daquela mãe que ainda está viva, esse aí não tem mais jeito. E meu tio falou que eu vou estar no hotel aqui do lado, porque de Boa Esperança do Sul até Jaú, irmãos, dá uns 200 quilômetros. E meu tio deixou para ele ali o telefone do hotel ao lado do hospital. Glória a Deus. 2 horas da manhã, o telefone tocou, irmão, e era do hospital, e alguém pedia, olha, fala para o senhor José vir aqui o mais rápido possível. E não, mas dá notícia, não podemos dar notícia, o diretor está esperando ele. E desceu lá, irmão, e quando ele chegou no hospital, irmão, glória ao nome santo do Senhor, o homem já acordou ele lá na porta, o médico, e falou para ele, ô, seu José, olha, antes de eu te falar qualquer coisa, o senhor me dá o endereço desta igreja que o senhor vai, porque se tem um Deus que fala e cumpre, está lá no meio desse povo, glória ao nome santo do Senhor. E esse médico levou, irmão, esse meu tio atrás de uma blindaça e começou a contar para ele, seu José, nós aqui juntamos uma equipe médica, glória ao Senhor, e quando nós entramos aqui em 3 para fazer a cirurgia no braço do seu sobrinho, algo nos tombou nós aqui, que nós não recorda de nada, glória ao Senhor, quando nós caímos na nossa consciência, está vendo aquela parte bem maior ali, é o tumor do teu sobrinho, glória ao Senhor, a outra parte pequenininha é o teu sobrinho, glória ao Senhor, e quando nós olhou lá dentro daquele buraco, tirando a clavícula, a parte do peito, tudinho, não tem sinal de emenda de veia, glória ao Senhor, isso está além da nossa consciência fazer isso aí, mas não lembra, não tem como, tem que ter sinal, não tem sinal de emenda das veias, e nós ficamos tão atônitos que um dos nossos companheiros falou, isso é impossível, vou fazer um exame do câncer desse menino agora, fez o exame do câncer da unha até o couro, tirou um pedaço do couro cabeludo, fez o exame, não tem nada de câncer. Glória ao nome santo do Senhor. Deus libertou o moço de liberdade por completo. Glória ao Senhor. E aí, de liberdade, glória ao Senhor, Deus chamou o diretor daquele hospital para graça. Glória, irmãos. Glória ao Senhor. O tempo passou e um dia, num culto abençoado como esse, cheio da virtude do céu, ele estava sentado num banco numa busca de dom e o Senhor mandou a palavra, hoje aqui, o que você pedir para Deus, Deus vai te dar. Se você tiver o dom da música, no banco que você sentar, o instrumento eu vou te falar o que você vai tocar. E ele sentou no banco dos músicos, irmão, aquele moço só com a metadinha do corpo, toca o seu instrumento com a mão esquerda, é músico, toca trompete com a mão esquerda. Glória ao nome santo do Senhor. Um certo dia, irmão, foi fazer uma visita para nós lá na cidade de Lins, irmão. De lá, nós trabalhávamos, ajudávamos um servo de Deus, diácono de Palmares Paulista, numa sorveteria lá em Lins. E um dia chegou esse meu irmão, foi lá me visitar lá, só com a metadinha do corpo dele, liberto, irmão, aleluia, nada de enfermidade. E quando ele chegou lá, irmão, e
chegou a esposa desse servo de Deus lá, do irmão diácono lá, e que entrou dentro daquela sala de produção, que viu aquele moço, ela entrou, irmão, num desespero, irmão. O choro tomou o coração daquela mulher, irmão. Irmandade. E eu fiquei preocupado, falei, irmão, falei, fica aqui, falei com ela, porque não pode fazer isso aí, né? E fui lá ver, irmão, o que está acontecendo, né? E ela chegou e falou, irmão, vou te contar para você o que está acontecendo. A minha prima, eu tenho uma prima que faz 4 anos, organista, faz 4 anos que ela separou do esposo, e ela vem buscando a palavra de Deus para Deus preparar um esposo para ela. E ela me ligou ontem, e ela falou para mim assim, que Deus mandou uma palavra lá, e Deus tomava o homem de Deus e pregava assim, o que você está buscando, que diz o Senhor, teu esposo não é daqui, não é dessa redondeza, é de longe, mas olha, ainda que estiver faltando a metade de um corpo, você abraça porque é preparação minha. Glória a Deus. E aí, irmão, cheguei e vi o seu irmão, eu falei, é o esposo da minha prima. Eu falei, irmã, fique em paz, as coisas não é assim, não, irmão, mas tem que ir lá. Irmão, nós fomos até lá, Palmares Paulista, e chegou lá, irmão, que eu vi aquela moça, organista, né? Uma moça formosa, tudo. E eu passando assim pelas irmãs, eu vi essa irmã falar, Sandra, eu não vou casar com um aleijado não, imagina. Aí eu voltei para trás e falei, irmã, a irmã que é a prima dela, olha, irmã, o negócio é o seguinte, nós saímos lá de início para vir para cá, você entendeu? Mediante uma palavra, segundo a irmã, não ouviu. É verdade, a irmã ouviu a palavra assim, é. Então é o seguinte, a irmã vai escolher um lugar para nós congregar, onde a irmã quiser. E vamos buscar a palavra. E se foi a palavra que falou com a irmã, a palavra é a palavra, tem que respeitar. E aí, fomos congregar em Catanduva, irmãos. E fomos lá em Catanduva, chegou lá um dado momento, irmão, na palavra, irmãos. Deus tomava o homem de Deus lá. De repente, irmão, numa linhagem, de repente o irmão parou. Deus tomou a boca do homem de Deus e começou a pregar. Olha, você que está aqui sentada nesse banco, no tempo que eu ia escolher para você, você olhou segundo a formosura dos teus olhos, você escolheu, procurou beleza, e a beleza que você achou tinha 2 braços, mas usava um dos braços para te bater, tinha 2 pernas, usava uma das pernas para te chutar, e você foi pedindo para mim fazer uma obra, eu tirei do teu caminho, e agora você está pedindo, há algum tempo você já vem me pedindo para preparar um esposo para você, e eu falei para você que se eu preparar, que eu ia te preparar um esposo, que ainda que ele tivesse a metade de um corpo, era para você abraçar, é para você aceitar, e você também não está querendo aceitar, pois me diz o Senhor, aleluia, para o mundo você não volta, eu abro uma sepultura, guardo você, já que você não quer aceitar a minha vontade, mas para o mundo você não volta. Vou falar para você, louvado seja Deus. A moça terminou o culto, eles conversaram, se viram 3 vezes, casaram, tem uma filha hoje de 21 anos de idade, mora lá na cidade de Pindorama, Jardim das Palmeiras, e o nome de Deus está aqui sendo glorificado. São muitas obras, irmão. Muitas obras. Obra Deus fez com o nosso irmão. Estamos aqui contentes, Alex, Deus convidou nós para vir aqui, congregar com os irmãos, sentimos a alegria do céu, estamos aqui contentes, alegres, né? E lá da minha comum, por onde Deus tem passado, tem preparado nós passar, nós traz saudação e deseja levar as vossas saudação com a santa paz de Deus. Amém. Amanhã, com a ajuda de Deus, retornaremos ao nosso lar e roga essa irmandade, que ora a Deus para Deus nos guardar na nossa volta. Glória e para que Deus nunca deixe os nossos pés se afastar de dentro da casa do Senhor. Não estamos aqui pelo carro, pela roupa, pela casa, pela condição. Estamos aqui pela vida eterna. Só que nós entrar aqui dentro, sentar nesse banquinho aqui, nós já estamos envergonhando o adversário da nossa alma. Glória ao nome santo do Senhor. Porque aqui, irmão, glória ao Senhor, Deus começa todo dia uma nova página na nossa vida. Agradeça a Deus por tudo.
tudo, só o seu nome seja para sempre e eterno louvado. Aleluia.